se eles não pertencessem a ela, por erros e defeitos. Tem outros que não têm nenhuma esperança no futuro da igreja. Vive do saudosismo, dizendo, se fosse como no meu tempo. A igreja de hoje é mais fria. A igreja dos meus filhos vai ser mais fria contra aquilo que é um projeto divino. E o apóstolo, naquele tempo, disse, olha, eu já encomendei vocês, mesmo que eu morra, mesmo que eu não possa estar com vocês estão guardados pelo Senhor e pela sua palavra. E é o Senhor e a sua palavra, só o Senhor e a sua palavra, que tem poder para santificar vocês, tem poder para edificar vocês. O Senhor e a sua palavra, edificar, e não só isso, mas edificar até o dia que vocês recebam a herança com os santificados de antes, com os heróis da fé diante, com os heróis da fé. Então é um texto muito lindo. E entre esses textos, Paulo diz, porém em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e ministério que recebi de Deus para anunciar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Meus amigos, eu não sei se vocês concordam comigo, se eu tivesse que dizer assim uma frase, não costumo muito dar título à mensagem, seria, na verdade, uma pergunta. Quem é que recebe a glória pela sua vida e pelo seu testemunho? A sua vida testemunha e, com ela, a glória é dada a quem? A ti. A tua aparência, ao teu status, ou a sua vida, o seu testemunho, o seu ministério, leva as pessoas a glorificar a Deus. Paulo foi rasante, disse, porém eu, Paulo, e olha que Paulo é Paulo, o escritor do maior número de livros da Bíblia, embora não tenha sido ele o que escreveu mais textos na Bíblia, ele escreveu mais livros da Bíblia. Lucas, os textos de Lucas. Lucas e Atos são mais longos do que todas as cartas de Paulo. Mas ele é tido como tal. Ele era o representante da igreja naquele tempo todo. Ele resumiu, para quem achava que ele, ao final da vida, se achava o tal, ele disse, eu não tenho minha vida por preciosa, amigos. Não olhe para mim. Não quero me achar, não quero me adorar, não quero me deificar, porque eu em nada considero minha vida preciosa, senão que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi de Jesus Cristo. Que ministério? Que é testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele disse, por favor, se ao final, se no balanço final da minha vida, vocês acharem que eu sou mais importante do que Jesus, foi em vão a minha carreira. E se eu descobrisse ao longo da minha carreira que escrever as cartas de Coríntios, de Romano, de Paulo, que viajar as viagens que fiz, que debater com os grandes homens dessa terra acerca do evangelho de Cristo, trouxe mais glória para mim do que glória para ele, eu teria corrido em vão. Ele está dizendo isso. E está dizendo também, por favor, vocês façam a mesma coisa. Façam a catedral, façam o domo, sejam crentes, cantem, toquem, preguem, exerçam o pastorado, mas não considerem a vida de vocês, a reputação de vocês, a fama de vocês preciosa demais a ponto de confundir a glória para vocês do que a glória para o Senhor Jesus. E eu acho que todos nós concordamos, e é muito bom a gente refletir sobre isso. Quem é? Quando me veem falar, quando me veem viver, quando me veem trabalhar, quando me veem pregar, quando me veem fazendo alguma coisa, a quem dão a glória? Porque, na verdade, nós somos a mensagem, mais do que a mensagem que nós falamos. O próprio apóstolo Paulo disse, vocês são a carta viva, carta escrita pelo Senhor, que são carta lida por todas as pessoas. Então, nós precisamos ter cuidado para que nossa vida possa fazer alguma coisa. Tá? É melhor você não saber o que dizer e ser o que você quer dizer, do que você dizer o que você não é. É melhor você ser aquilo que você gostaria de dizer e não sabe dizer ou não tem linguagem própria para dizer,
do que você dizer. Há um ditado que diz que as pessoas falam muito mais para esconder o que são do que para revelar o que são. O bom, o falador, o pau, pode desconfiar um pouco que às vezes está entendendo apenas colocar uma cortina naquilo que dizer o que não é, provar o que não é do que ser aquilo que deve ser. E nós somos uma mensagem. E eu acho que todos nós queremos que o Senhor Deus seja louvado e queremos imitar homens tão bons, mulheres tão boas da Bíblia, como Paulo, que diz, porém, eu não considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, senão que eu complete, que eu cumpra a minha carreira, e a minha carreira de vida profissional, minha carreira de vida vocacional. Hoje nós estamos visitando, depois aqui do nosso culto pela manhã, eu fui visitar uma igreja, fui visitar um pastor que é médico aqui na cidade, e eu estava conversando com ele sobre exatamente essas questões todas, não é? Como é que a gente vive e o que é que as pessoas nos veem. Ele estava dizendo algumas coisas muito interessantes e a gente estava conversamos um pouco sobre isso, de onde veio para mim até a inspiração para tratar disso hoje à noite. O que é que nós queremos? Que as pessoas... Né? E nessa conversa, ele estava me confessando um dilema. Ele é um médico muito habilidoso, um cirurgião, professor da Universidade Federal Fluminense, né? E no meio do caminho ele estava dizendo do dilema dele. O dilema dele era qual? Ele estava querendo parar para ser pastor, parar para poder dedicar a vida dele ao ministério. E dentro da casa dele, junto com a família dele, eu digo, calma, doutor, pense, doutor, disso. Não faça isso, não. Passou o tempo em que a igreja dizia que era pastor só quem fosse de tempo integral, lembra? E que a gente considerava que quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e venha e tome a sua cruz. Quantas bênçãos e talentos a igreja perdeu por essa ideia. Se é um bom médico, Deus fez nascer com essa habilidade, preparou ao longo do tempo, deu oportunidade que eu não tive, numa universidade, tenho o que eu não tenho, tenho o púlpito que eu não posso, o púlpito aqui eu venho e peço, Tiago, escala, eu digo, vou pregar. Eu não vou pregar numa UTI, ele tinha pregado sábado na UTI, fez 5 cirurgias lá. E eu não tenho esse púlpito, eu não tenho, Deus preparou esse homem para isso. Por que que ele tem que deixar isso para ser pastor? Que perca, que pena. Aí você diz assim, mas pastor, o senhor é contraditório no que diz. E por que que ser pastor não é mais importante que ser médico? É porque é possível ser médico e pastor respeitando o dom, o talento que Deus deu desde o seu nascimento. E conjugar os dois valores, e a igreja do Senhor é enriquecida. Um bom engenheiro, um bom médico, um bom astrônomo, um bom biólogo, professores. O púlpito dos professores hoje, dominado às vezes por pessoas que se dizem ateias, e destruindo nossos jovens. Esses púlpitos, o diabo está sorrindo, porque eles se esvaziaram por aqueles que querem vir para sentar no púlpito de uma igreja onde precisa muito pouco nesse púlpito, porque o desafio está lá fora. Eu entendo que nós discutimos muito, quando nos reunimos, como é que Paulo, um perseguidor da igreja, disse que desde o ventre da mãe dele, ele tinha sido escolhido. E Jeremias diz a mesma coisa. A gente vai e diz assim, soberania de Deus, Deus escolheu ele para ser esse profeta. Eu entendo diferente. Eu entendo que Jeremias, Paulo dissera assim, olha, tudo que eu sou, todos os meus dons, todos os meus talentos, toda a minha vocação é de Deus. E eu preciso utilizar para Deus. Porque não é o pai, não é a mãe. O pai e a mãe, quando muito num gesto de intimidade, de amor, eles se juntam e eles produzem alguma coisa que eles sabem que é um princípio de vida, mas não sabem nem se é homem ou se é mulher.
Não sabe qual vai ser o caráter, não sabe qual vai ser a personalidade, não sabe o que vai ser aquela criança, não sabe qual talento que vem. E o Senhor Deus lá do céu conhece tudo de antemão. Ele é tão cuidadoso com a natureza, Deus, que faz existir essa plenitude de pessoas. O que eu não sou, você é. E nós não temos nenhuma pessoa que é plenamente suficiente em tudo, porque o mundo seria de egoístas e os outros seriam anulados. E o sábio é aquele que reconhece o lugar e o talento de todos e soma. Eu somo contigo, você soma comigo, e Deus olha a igreja assim: todos são valorosos, todos são servos, todos são soldados, mas também no conceito mais amplo, todos são pastores, na vocação e no lugar que Deus deu. Nós falamos tanto isso, que ser pastor e ser qualquer coisa tem que ser no templo, que hoje nós estamos brigando para dizer: lá na escola você é, e as pessoas não acreditam. Elas não acreditam. Lá no hospital você é, ela não acredita. Lá no quartel você é, e ela não acredita. Eu sou dos que pensam que Deus é cuidadoso. Deus é cuidador. E se você perguntar para mim uma prova disso, para mim a prova mais simples, que não precisa ninguém ir para o laboratório, ninguém precisa ir para nenhum lugar ser sábio, para mim, o equilíbrio que existe no mundo entre seres humanos masculinos e femininos. Olha aqui essa ciência, olha aqui a produção dos laboratórios. Olha aqui a escolha que homens e mulheres fazem, querem fazer. Eu quero homem, quero mulher, quero cabelo tal, quero isso, quero aquilo. Aluga uma barriga, aluga um sêmen, um esperma daqui. A ciência entra para querer modificar isso tudo. E desde que existe ser humano, nascem mulheres e homens em número iguais, muito perto. E não tem ninguém que esteja controlando isso. E ninguém que seja capaz de controlar isso. E eu gosto de ver coisas simples e apreciar a simplicidade de Deus. Na minha casa foi assim. Primeira leva dos netos, mulher, um homem só. E nós ficamos dizendo: glória a Deus, lindas meninas, todos aceitos. Segunda leva, homens, só uma mulher, casadinho, bonitinho. Pergunte de mim, pergunte da esposa, pergunte deles, como é que... Não planejamos nada disso. Quem planejou? Deus. Então, todos nós somos chamados. E com aquilo que nós somos, nós devemos fazer com Paulo: minha vida eu não considero por preciosa, desde que eu complete a minha carreira, eu complete a minha vocação, eu complete a missão que recebi do Senhor desde que eu fui gerado. Desde que eu fui gerado. E Paulo reconheceu isso. Depois dele receber ao Senhor, depois dele receber Jeremias, receber ao Senhor, ele disse: desde a minha infância. Desde a minha infância. Por quê? Porque aí, quando os olhos dele se abriram, ele percebeu que a vocação dele não era ser só doutor, não era só senador, não era só ser fariseu. Ele tinha sido chamado para ser um homem de Deus e divulgar a mensagem de Deus. E tudo quanto aconteceu antes foram elementos que abriram portas para ele estar onde ninguém podia estar. Então, sua vida é preciosa. É verdade, para Deus. Não considere ela mais preciosa do que Deus e cumpra a sua carreira. Complete a sua carreira. Complete sua carreira profissional. Complete tudo para a glória de Deus. Faça tudo que Deus lhe deu a oportunidade de fazer. Siga em frente, mas Paulo vai na frente, mais à frente um pouco, e diz que eu complete a minha carreira e a missão, o ministério que eu recebi do Senhor, que é de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Acho que vocês concordam comigo que hoje na igreja cristã, nós temos tendo uma dificuldade que nós vamos precisar superar. Qual é a dificuldade? Incrivelmente, dentro da igreja, há muita competição com Jesus. A competição do pregador, que quer usar a palavra para ser mais famoso do que o Senhor da palavra. Ele adora dizer: você é um grande pregador, você é o maior pregador. Dentro da igreja, é o lugar onde há maior competição de crentes com Jesus. O cantor quer dizer: você é o maior cantor, você é o melhor cantor. E ele faz isso, e ele adora ouvir isso, e ele nem se importa com alguém que diz isso.
Ele se alegra e diz, olha, que coisa boa, hoje você cantou, você pregou do modo, ele nem pergunta, mas vem cá, você sentiu alguma coisa de Deus? A palavra lhe tocou? Não, ele fica todo cheio daquilo. Quem toca, quem canta, quem veste, quem faz, todos findam sendo alguém que o inferno, se não puder destruir a tua fé, ele vai levantar o teu egoísmo para você contracenar com Jesus. E o dilema que nós temos é, Jesus e o Espírito de Deus pode nos abençoar cada vez mais, sem que o nosso ego seja levantado? Será que é possível, Senhor Deus, mandar um grande avivamento, te usar cada vez melhor naquilo que Ele te fez, sem que você tropece na sua própria vaidade, sem que eu tropece no meu ego pessoal? Será que nós podemos assumir a posição de um dos homens mais espetaculares da Bíblia, chamado João Batista, que disseram para ele, olha, você, esse homem que você disse aí, que você apresentou, ele está batizando mais do que você. Esse homem que você disse que ele é o Cordeiro de Deus, ele está batizando. As multidões estão seguindo mais ele do que você. Os discípulos seus estão indo mais para ele do que você. E ele dizia assim, olha, importa que ele cresça e eu diminua. A sensação de que o caminho é correto é, cada vez mais ele cresce e eu diminuo. E às vezes não é nem preciso diminuir nessa proporção. Às vezes, para diminuir, é só não crescer o ego. Está pronto para Deus te abençoar mais, para Deus me abençoar mais. Está pronto para que essa doma, essa catedral fique lotado, sem que a gente concorra com Jesus de que fomos nós que fizemos. De que é por minha causa, é por tua causa, se nós somos apenas cooperadores. João disse assim, quem tem um noivo é a noiva, eu sou só amigo do noivo. E eu me alegro de ver a alegria da noiva com o noivo, não me meto nisso. Não fico no meio disso. Há muita. E nós precisamos cada vez mais imaginar isso. Se alguma coisa faz com que você compita com Jesus, dê uma marcha ré. Olha a palavra. Nada tenho minha vida por preciosa. Eu não vinculo a minha importância à importância que Deus me dá. Eu não me envaideço. Eu não me empolgo. Eu lembro de uma história de um pastor, um bom pastor, um bom pregador. E comigo acontece isso muitas vezes. Que na catedral, pessoas que não conhecem nossas motivações, eles não conseguem acreditar que nós podemos ser instrumentos de Deus sem nos envaidecer. Eles não conseguem, porque no mundo deles não é assim. Eu lembro da guerra violenta para aquela placa que está ali. Todos os que participaram comigo, tem uma placa ali. Aquela placa, normalmente, seria uma placa de metal, de alumínio. Naquela placa estaria pastor presidente Samuel, pastor não sei o quê, governador, presidente da república, não sei o quê. Quando foi para colocar aquela placa, as pessoas vieram com placa pronta desse jeito. Eu falei, de jeito nenhum. Ficaram, mas pastor, que maluquice. Eu digo, não, eu não quero meu nome. Porque era tão simples, todo mundo faz. Mas para mim, eu estava contracenando com quem fez. Eu sei que não foi eu que fiz. Eu sei que eu não tinha dinheiro. Eu sei que eu cheguei aqui sem eira nem beira. Eu sei que eu podia morrer. Eu sei que eu podia ficar doente. E eu sei que as pessoas iriam dizer, quem? Samuel Campos, pode até dizer. Alguma coisa Deus fez através de... Não. Se vocês saírem e olhar aquela placa, aliás, todas as obras, na Rede Boas Novas, lá em Belém, no Pará, está, ao nosso querido Jesus, oferecemos esta obra construída com fé, sacrifício e amor. Assinam crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias e idosos da Assembleia de Deus. E pronto. E aí, pastor, mas o prefeito e tal, coloca o nome do prefeito, ele é outra coisa. Coloca o nome do nosso irmão, Fabiano, merece, trabalhou. O seu, não, mas aí não dá, ou deles ou seu, deixa deles. Que não pode é o meu. Eles são autoridades.
dificilmente as pessoas vão imaginar que ele esteja querendo se apossar, se apropriar da glória que é de Deus. É o papel deles. No meu caso, meu amigo, não coloque. Eu não sou maluco. Eu preciso da bênção de Deus para continuar a construir a catedral. Eu preciso da graça de Deus para fazer outras coisas que Deus fez. E se eu começar a contrapontuar com Deus, não presto mais para absolutamente nada. Nada, nada. Por isso que Paulo disse, eu não considero a minha vida opressão em tudo que eu faço. De jeito nenhum. Contudo, que eu cumpra a minha carreira, que já é um presente de Deus, uma vocação divina, uma oportunidade divina. Eu nasci em Cruzeiro do Sul, na beira lá do Peru, não sabia nem se era Brasil ou Peru, e nunca pensei em estar no lugar. Só estar aqui, estar vivo, aos 66 anos, e ter uma oportunidade, receber a confiança de Deus para estar aqui, isso é uma glória que não pode ser tomada por mim, e eu não posso me empolgar com nada disso. Tomara que você esteja analisando na sua vida, na devida proporção, e dizendo, tem gente que não tem nada e ainda considera precioso demais. Tem gente que não tem dinheiro nenhum, mas acha que o dinheiro pouco que tem é tão importante que não pode dar uma oferta, considerando sua vida mais preciosa, perdendo a ideia. Se eu der um dízimo, eu estou perdido. Você está contracenando com o Senhor? Claro, você vai ficar com o dinheiro que tem, gaste esse dinheirinho, fique devendo o resto da vida, não dê nenhuma oferta, fique para você, que você vai ficar sempre precisando. Se utilize, diga, é importante para mim, mas eu considero o meu Senhor precioso. Eu vou fazer como fez Maria, que foi pregada aqui, eu vou quebrar um vaso de alabastro, pelo menos uma vez na vida, eu vou ter o direito de quebrar e perfume, eu vou ter o direito de incomodar pessoas, que não faça isso não, não faça isso não. Eu disse, não, eu faço. E merecer de Jesus dizendo, deixa fazer, fez o que vocês não fazem, fez para a minha glória, fez me preparando para a minha morte e para a minha ressurreição. Alguma coisa na vida, na proporção que você tem, ande a sua vida e diga, quando você descobrir que tem alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida, pense, eu não posso. E pegue e subjugue isso, à glória do Senhor Jesus. Deixe Ele aparecer, que Ele cresça, que Ele apareça, que você diminua. E na casa de Deus, nós não podemos ter o lugar, porque o lugar da sua exaltação é o lugar do seu louvor. Como é que nós contracenamos com Deus na casa de Deus? Como é que nós chegamos dizendo, a pregação hoje, se não for boa, se alguém não me elogiar, não valeu a pena. Se eu não cantar, eu não volto mais. Se eu não cantar 2 vezes, eu também não ensaio mais. Se eu não for notado na porta, nada disso, nada disso. Vai ter muita surpresa no céu, porque o critério de Deus é exatamente esse. Cumpra a sua carreira no que Deus lhe deu de dons, talentos e vocação de vida, e cumpra também o seu ministério. Qual é o seu ministério? Anunciar a graça de Deus. Tudo quanto você fizer, a pessoa tem que olhar e dizer, a graça de Deus está com ele. Ele fala mais de Deus do que isso. Para nós não irmos tão longe disso, alguns conselhos. E normalmente as pessoas perguntam, pastor, o senhor é um grande pastor, o senhor quer ser o maior pastor aqui? Eu falei, nem pensa nisso. O lugar está ocupado. Maior pastor, maior cantor, maior abençoador, está ocupado faz muito tempo antes que eu existisse. O maior é Ele. O maior é Jesus. Quem quiser ser o maior, disse Jesus, vá lá para o rabinho da fila, vai ser o menor, vai servir. Quem quiser ser o mais importante, seja aquele que serve. E Jesus disse assim, tal como o Filho do Homem, ele disse assim, eu sou o exemplo, eu sou o maior, eu vim do céu, mas eu dou exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de tantos. Se queremos ser cristãos, se queremos ser igreja de Cristo, se queremos merecer o nome de discípulo de Jesus, tal qual Ele. Tal qual Ele. Por fim, meus amados irmãos, há uma coisa prática. Como é que a gente pode tentar fazer isso na prática? Vamos lá.
Vocês já perceberam de pessoas na vida cristã? No mundo, então, isso é lotado, que falam mais mal dos outros do que outra coisa. Vocês já perceberam? Pessoas que são tão frustradas que elas não se veem sendo nada, e para que elas não sejam comparadas a ninguém, elas destroem a reputação, destroem a imagem dos outros. Elas querem ver os outros, para se sentir bem, elas querem ver os outros pior do que elas. Às vezes tem crentes, lamentavelmente, pode ser até entre aspas, que se ocupam demais falando da vida dos outros e, na maioria das vezes, mal da vida dos outros. Uma pena. É um sintoma de egoísmo, é um sintoma luciferano, é um sintoma de quem quer ser alguma coisa, mas não se sente por Deus guardado para aquilo e quer subir na costa do outro, quer subir sobre outra pessoa. Veja seu das costas dos outros. Obrigado, meu amor. Vejam você na seu próprio vocabulário, na sua vida, que eu também tenho que ver. Como é que a gente gasta tanto tempo se ocupando mais com a vida dos outros e para falar mal dos outros? Onde isso vai levar a gente? Você vai se sentir bem? Se eu não estou me sentindo bem, mas eu vou fazer a vida daquela pessoa um inferno, às vezes de um irmão da igreja. Não é um bom sintoma. Paulo disse, nada considera a minha vida preciosa, eu tenho foco, eu não perco tempo. Eu não vou perder tempo falando dos outros, da vida do outro, por quê? Porque o ministério que eu recebi do Senhor, para eu completar minha carreira, é que eu testemunho o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, e eu perco tempo. Eu falo mais dos outros, das outras pessoas, do que de Jesus. Isso é um equilíbrio que a gente vai... Parece uma brincadeira, mas não é tanta brincadeira, não. É uma questão de vida. Eu tenho um princípio comigo que algumas pessoas não entendem, mas levou tempo para desenvolver. Os irmãos que estão aqui sabem, eu não gosto de muitas reuniões. Por quê? Porque eu tenho muito o que fazer, muito tempo. Reuniões infrutíferas, não gosto. Mas quando a gente se reúne, eu digo aos meus amigos, se passar de 1h30, eu não vou ficar, não. Mas por quê, pastor? Eu digo porque 1h30 é o tempo do culto que eu presto a Deus. Eu não vou gastar mais tempo do culto que eu presto a Deus para fofoquinha, probleminha, planejamentozinho, problemas que os outros criam. Tem gente que cria tanto problema. E as reuniões é só para resolver problema. Pastor, e aquilo, pastor, e aquilo. Vamos rápido, para a gente ter tempo para cultuar a Deus. Algumas pessoas procuram, pastor, reunião antes do culto. Eu digo, não faço. Me deixe cultuar a Deus, pelo amor de Deus. Me deixe vir para a igreja como um crente. Que saudade de ser só crente. Quando eu vinha para a igreja para um culto, sem me preocupar com nada, terminava o culto, eu ia embora sem me preocupar com nada. A melhor posição que tem é ser crente na igreja. Tem gente que adora, quer ser pastor, pastor presidente, tudo. Deus te abençoe. Se não for teu chamamento, não te mete nisso, não. Porque a gente é promovido para baixo. O diácono tem que cuidar de si, da sua família e dos crentes. Antes ele cuidava só dele. Quando casou, dele e da família. Agora é colocado a igreja no ombro dele, ele tem que cuidar dos irmãos, tem que dividir o tempo. O presbítero tem que cuidar do diácono, dos irmãos, da igreja dele e da família. O pastor tem que cuidar do presbítero, da família do presbítero, da igreja, de todo mundo. A gente não cresce para cima para mandar, a gente cresce para baixo para carregar, para ajudar, para animar. É peso muito grande. E a gente não pode chegar cedo para o culto, porque o irmão está esperando com problema. E não pode sair logo depois do culto para casa para dormir, porque tem que tratar das coisas dos irmãos. Vida preciosa. Se a gente se ocupar mais com a vida dos outros do que com Jesus, Paulo diz que nós estamos trocando os objetivos, quase sendo idólatras. Porque idolatria é quando a gente coloca outro assunto no lugar de Jesus. Se colocar Maria no lugar de Jesus, é idolatria, mariolatria. Qualquer coisa que tome o lugar de Jesus. Proeminência do que é mais importante, vinda sendo idolatria. Em segundo lugar,
Eu não sei se vocês já viram crente que fala muito de si. Ele precisa de autoafirmação. Num papo com ele, ele fala menos de Jesus do que fala dele, das qualidades dele, dos atributos dele. Como se quisesse se autopromover. Às vezes isso aparece no testemunho que vai dar, no cântico que vai fazer, na pregação que vai fazer. Fala mais sobre seus próprios atributos do que cumprir o ministério que é graça do Evangelho de Cristo Jesus. Um bom exercício é fale menos, não fale nada dos outros, pouco de você e muito de Jesus, da sua graça e do seu testemunho. Muito de Deus, muito de Jesus, que é o que interessa na igreja, pouco de você e zero dos outros. Zero dos outros. É um exercício de disciplina muito grande, que a gente pode ir vendo qual é a prioridade que nós temos de vida. Temos necessidade de autoafirmação, de falar de nós mesmos mais do que o Senhor. Eu, de vez em quando, vejo, sou de Belém do Pará, vocês sabem, tem o Círio de Nazaré, onde nós moramos bem perto, tem uma igreja muito ativa, e eu fico olhando, eu me relaciono bem com o arcebispo, eu não tenho problema com líder de nenhuma igreja, não tenho, converso. Incrivelmente, no centenário da Assembleia de Deus de Belém do Pará, eu convidei o arcebispo. E pasme, nunca tinha ido, e ele foi. Provavelmente ele foi porque já me conhecia um pouco e sabia que eu não iria envergonhá-lo, que eu não iria permitir que lá ele fosse agredido. Ele foi. Nós tínhamos, dizem que 120 mil pessoas no estádio. Estava todo, e eu era o pastor, novinho ainda. Eu disse, dá a palavra para o arcebispo católico. Deixa ele falar. Eu nunca vi um arcebispo vir na igreja, e arcebispo é ser humano. Precisa ter contato com Jesus. Ele veio para nossa casa, uma multidão de pessoas, um fogo divino, ele lacrimou. Eu vi ele lacrimejando pelo nosso testemunho. Ele falou palavras muito boas, claro. Aqueles crentões que não são como Paulo, e lascaram a língua em mim. Que elogio. Quando alguém fala mal de mim, é sinal que eu acertei. É sinal que fiz certo. Mas a maioria dos irmãos, a imprensa toda disse, o arcebispo da Igreja Católica foi ao centenário da Assembleia de Deus, e o pastor Samuel, se eu ligar para ele, ele me atende. Esse daqui, o Tempesta também, ele me atende a hora que for necessário. E ele me chamou um dia para uma entrevista. Eu fui para uma entrevista e ele estava na entrevista comigo. E o cara, o entrevistador, ele queria fazer uma briga entre eu e o arcebispo, entre os evangélicos e os católicos. Eu acho que os católicos têm alguma coisa, mas eu acho que respeito a gente deve ter para todo mundo. Eu fico muito admirado, por exemplo, um pastor chega numa cidade pequenininha, lá na cidade a escola foi o padre que fez, a Igreja Católica, o hospital foi a Igreja Católica, tudo foi a Igreja Católica. O pastor chega lá, esculhamba com tudo que existe, diz que ninguém presta, ninguém nada, e como é que é? O que ele está dizendo que não presta, alguém vai crer, se as pessoas são cuidadas no hospital pelos católicos, na escola pela Igreja Católica. Precisa eu agredir alguma coisa? Eu preciso me insurgir contra algo que está feito, cujo testemunho é mais forte do que o que eu estou prometendo que vou fazer chegando naquela cidade? O testemunho existe, eu preciso brilhar como testemunho que seja mais forte. E aí o locutor disse assim, olha, eu achei interessante, vocês estavam lá, é muito bonito, poucos lugares do mundo, o pastor conversa com tal, mas eu queria perguntar, pastor, por que então que o senhor não é católico e não prega a mesma coisa que prega o arcebispo? Arcebispo, por que o senhor não é evangélico e tal? Aí você imagina, né? O arcebispo foi comedido, lógico também, e eu também fui. Eu disse, olha, nós somos muito gratos aos católicos, porque no Brasil
Nós não precisamos dizer que as pessoas precisam saber que existe Bíblia. Não precisamos. Porque anteriormente os católicos, cristãos, eles também usaram a Bíblia antes de nós. Eu tenho 113 anos da Assembleia de Deus, mas eu tenho 40. E o Brasil tem uma herança. Se eu disser está na Bíblia, o brasileiro respeita. Se eu chegar lá num país muçulmano, está na Bíblia, o cara diz, mas o que é Bíblia? Para nós aqui é o Alcorão. Significa dizer que antes ninguém disse nada. Se eu chegar aqui no Brasil e for pregar o evangelho e disser assim, Jesus, as pessoas podem até pensar diferente de mim, mas todo mundo respeita Deus e Jesus. Sabe quem é Jesus? E eu começo a minha evangelização já de sobre esse alicerce, apenas no que precisa ser melhorado, ajudado. Eu sou grato. A cultura, as cidades que foram fundadas. A única coisa que nós temos realmente diferentes, e eu falei, é que os irmãos, e eu falei assim, católicos, quando uma pessoa está precisando de Deus, vai a uma igreja, eles não apontam diretamente Deus. Eles dizem que Maria, eles botam uma estação entre Deus, só isso, só isso. Nós queremos orar direto para Deus, e a Bíblia diz que ele ouve e responde. Então eu, o arcebispo, nós temos a responsabilidade de atender a fome de uma pessoa. Se a pessoa quer Deus, dê Deus para ele. Essa é a nossa diferença. Só, no mais, nós nos parecemos muito. Nisso, nós somos um pouco diferentes, mas nós respeitamos como eles nos respeitam. Mas essa é a única diferença. A diferença é que para nós é a Bíblia. Para os meus irmãos católicos, é a Bíblia e o catecismo. É o I, o danado do I. Para nós é Jesus, para eles é Jesus e Maria. Para nós é o céu, para eles é o céu e o purgatório. Assim construíram 2000 anos de fé cristã. Tem muitos cristãos que não gostam, tem muito pastor que não gosta, mas para mim, a igreja de Cristo cristã era uma só e era quando veio. E a igreja católica era cristã. E na caminhada, ela foi para o outro lado. E nós nos agarramos com a Bíblia e continuamos aqui no modo da fé simples e da fé direta. Da fé direta. É a prioridade. Jesus somente, como a reforma. Só a Bíblia, só a fé, só a graça, só Jesus. Essa é a pregação da Bíblia, a pregação do Evangelho. Que ele cresça, que nós diminuamos. Essa é a nossa pregação. Então, meus amados irmãos, vamos ficar em pé. Vamos pensar, sair daqui cheios da graça de Deus. Tempo que você tiver, a vida que tiver, que Deus nos dê aqui, que as pessoas nos sintam cheios de Jesus, predominantemente de Jesus. Que nenhum encontro nosso a gente trate de outros assuntos sem dar uma chance de tratar também de Jesus. Sem ser enjoado, sem ser chato, sem apontar o dedo, mas a gente mostrar que para nós, porém, em nada, nossa vida é preciosa mais do que a carreira que nos está proposta e o ministério que recebemos de anunciar a graça do Senhor Jesus para todas as pessoas. E essa é uma missão de todos nós, independente de que lugar, independente de que habilidade, independente de que posição você tenha, que você saia daqui dizendo exatamente isso. Quem me vê, quem estiver perto de mim, vai perceber que a minha vida existe, mas nada mais precioso do que Ele. Por isso, eu falo mais dele do que de mim. Nada mais precioso do que Ele, por isso, eu não contraceno com Ele. Eu dou prioridade
ao nosso querido Jesus. E esse resto de vida que nós vamos ter, e aqui na catedral principalmente, que nós possamos ver esse sopro do Senhor no nosso coração. Em primeiro lugar, Ele, o seu reino. Depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Se nós temos hoje aqui alguém que precisa de oração, precisa de salvação, precisa de reconciliação, eu quero orar contigo. Você pode sair do lugar que você estiver. Eu vou descer aqui, eu quero te dar um abraço, orar com você, porque Jesus te ama e fez esse lugar existir, esse culto para você. Jesus te ama, nós vamos findar, mas não podemos deixar de dar uma oportunidade para você, se você precisa. Quero orar também com aqueles que aqui vieram, no momento de muita decisão, estão precisando de uma ação divina na vida de você, ainda que você seja servo do Senhor, serva do Senhor. Mas você precisa de uma graça para viver essa semana, para enfrentar as coisas que você vai enfrentar. Eu também gostaria de terminar esse culto orando por você, orando com você, eu e você, orando para Deus te abençoar, para você saber que Jesus também está dizendo para você. Se você disser isso, que você, Paulo disse, olha só, isso que Jesus nos ensinou. Antes de Jesus nos ensinar, ele também diz, em nada tenho a minha vida por preciosa. Não vim para ser servido, mas para te servir. Para dar a minha vida em favor de você. Antes ele fez, por isso ele podia dizer, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que coisa abençoada. Se tiver mais alguém, estenda a mão em direção a essas queridas pessoas que aqui estão. Vem cá, meu amor, orar comigo. Vem cá todos, por favor, pastor. Vamos orar juntos. Santo Deus, esse dia tão especial, o primeiro dia da semana. Essas queridas pessoas que aqui estão, saíram das suas casas, demonstrando, Senhor, que te consideram, que te respeitam, que precisam de ti, Senhor. E que eles não consideram a vida deles para si mesmo tão preciosa, contanto que cumpram a missão que receberam de ti, Senhor, a carreira que está proposta. Ó Deus bendito, o ministério que está proposto para eles. Que eles sejam abençoados nesse dia. Que qualquer fardo, aflição, luta e dor, Senhor Deus, fique aqui neste lugar. Saiam daqui alegres, Senhor, livres, abençoados, para lutar e para vencer, Senhor Deus, no melhor de todos os dias e semana. A cada um de nós que aqui está, Senhor, está aqui porque te ama, ninguém veio aqui obrigado, Senhor. Está aqui, Senhor, porque tem certeza que tu escolhestes esse lugar para ser um lugar de salvação, um lugar de redenção, de restauração, um lugar de cura, Senhor Deus, nós aqui estamos. Que nenhum de nós, Senhor, deixe esse lugar sem que a tua bênção, a tua graça, sentindo-se, ó Deus, ajudado, renovado por ti, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, e o nosso testemunho para alcançar pessoas para serem salvas, pessoas para se reconciliarem, pessoas para se aproximarem de ti. Que elas vejam, Senhor, a tua graça e a tua pessoa em nós, mais do que nós próprios. Nos ensina, Senhor Deus, a não nos ocuparmos com a vida dos outros, principalmente no sentido, Senhor, de denegrir ou falar mal de quem quer que seja, Senhor. Que o nosso prazer esteja em Ti, na Tua palavra, no Teu amor e na Tua graça, Senhor, para todo sempre, Deus. Nós oramos a Ti, nós Te suplicamos, ó Senhor, hoje e sempre, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja com você, minha querida irmã, com você, meu amado irmão, com nossas famílias, com esta querida igreja que está sendo edificada nesse lugar, com o povo de Deus espalhado nesse estado e no mundo todo. E os que assim creem dizem...